Não há silêncio mais profundo do que aquele que repousa sobre o deserto egípcio ao cair da noite. As dunas se estendem como um mar imóvel, e sob a luz pálida da lua, erguem-se gigantes de pedra que parecem não pertencer ao mundo dos homens. As pirâmides, guardiãs da eternidade, testemunhas de milênios, enigmas que permanecem de pé mesmo quando os impérios que as ergueram se dissolveram em pó. Eu estive lá quando o vento trouxe a primeira pedra, quando mãos calejadas ergueram blocos que desafiavam o próprio peso da terra. Estive lá quando faraós respiravam como deuses e acreditavam que suas almas atravessariam a eternidade em direção às estrelas. E estive lá também quando saqueadores quebraram selos sagrados, quando homens modernos, armados com ferramentas e curiosidade, abriram túneis em busca de respostas que talvez nunca devessem ser reveladas. Eu caminho entre as eras e cada vez que volto ao sopé das pirâmides, sinto que elas me observam, como se minha pena fosse apenas mais um intruso tentando escrever o que não pode ser escrito. Elas não são apenas tumbas. Essa é a explicação fácil, a que a história oficial gosta de repetir. Mas pergunte a si mesmo, quem ergueria monumentos que atravessam mais de 4.000 anos apenas para abrigar corpos? Quem moveria milhões de blocos de pedra, cada um pesando toneladas, apenas para construir uma morada para os mortos? As pirâmides são mais do que pedra sobre pedra. São símbolos, mensagens esculpidas em uma linguagem que já esquecemos. Estão alinhadas com constelações, obedecem a geometrias sagradas, guardam em seus corredores a respiração do tempo. Eu me lembro de ouvir os cânticos durante sua construção. O som das flautas e dos tambores misturava-se ao suor e ao sangue dos trabalhadores, que acreditavam servir não a um faraó, mas a uma ordem cósmica. Cada bloco erguido não era apenas força bruta, era um ato de fé. No entanto, com o tempo, essa fé se transformou em mistério. O homem moderno olha para as pirâmides e se pergunta: como? Como puderam? Como moveram pedras tão imensas sem máquinas? Como alinharam cada aresta com uma precisão que desafia até mesmo a tecnologia atual? Alguns dizem que foram os deuses, outros que civilizações perdidas ensinaram segredos que esquecemos. Eu não lhes darei respostas fáceis, porque eu sei que, em todas as quedas que testemunhei, a verdade nunca é um ponto final, mas uma pergunta eterna. Talvez a grande lição das pirâmides não seja como foram erguidas, mas por que ainda nos perguntamos isso milhares de anos depois? O ar no interior delas é diferente. Quando entro nos corredores estreitos, sinto o peso do mundo sobre meus ombros. As paredes, lisas e escuras, parecem respirar. Há um cheiro de poeira antiga, como se cada grão carregasse fragmentos de eras perdidas. E em cada câmara o silêncio é absoluto, mas não vazio. É um silêncio cheio de presença, como se vozes ainda ecoassem ali, como se faraós e sacerdotes ainda caminhassem ao meu lado. As pirâmides foram feitas para durar, foram feitas para resistir ao esquecimento. Mas mesmo elas, por mais eternas que pareçam, um dia também desaparecerão, engolidas pela areia ou destruídas pela indiferença humana. Pense nisso. Quantos impérios se acreditaram eternos? Roma, Babilônia, as cidades douradas que se ergueram e caíram. Todas ruíram, mas as pirâmides permanecem. Não porque eram imunes ao tempo, mas porque foram erguidas para algo maior do que reis e exércitos. Elas foram erguidas para desafiar o esquecimento. E talvez esse seja o maior poder que um povo pode ter. Erguer algo que resista ao tempo, que não dependa da glória passageira de seus governantes, mas da convicção de que a memória pode ser esculpida em pedra. Eu vi homens modernos, turistas, passando diante das pirâmides com câmeras nas mãos, tentando capturar em segundos o que levou séculos para ser construído.
e vi estudiosos abrindo livros, medindo ângulos, calculando fórmulas, como se a essência das pirâmides pudesse ser resumida em números. Mas há algo que escapa, algo que não se mede, algo que apenas se sente quando a sombra delas cobre sua pele e você percebe o quanto é pequeno diante do que o homem pode criar quando acredita em algo maior do que si mesmo. E é nesse ponto que me pergunto: o que deixaremos para o futuro? Quando outros calígrafos, outros andarilhos do tempo atravessarem os séculos, o que eles encontrarão de nós? Arranha-céus corroídos pela ferrugem? Satélites caídos em desertos esquecidos? Ou nada, apenas cinzas? As pirâmides foram erguidas para desafiar a morte. Mas e nós? O que construímos que possa atravessar milênios? Havia uma noite em que o céu do Egito estava claro e eu me sentei diante da grande pirâmide. As estrelas formavam um véu silencioso e percebi que a estrutura diante de mim não era apenas uma tumba ou um monumento, mas um espelho. Um espelho que refletia a arrogância e a esperança humanas. Arrogância por acreditar que poderiam se tornar eternos. Esperança por acreditar que a eternidade valia o esforço. E é nesse reflexo que eu vejo nossa própria era. Construímos, destruímos, acreditamos ser diferentes. Mas será que somos? O mundo olha para as pirâmides e vê um mistério histórico. Eu olho e vejo um aviso. Porque cada civilização que se acreditou eterna deixou ruínas atrás de si. E talvez as pirâmides sejam o maior lembrete de todos. Nada é eterno, mas algo pode resistir se for construído com propósito. Elas nos dizem que não importa quão alto suba o homem, sempre haverá o silêncio da areia esperando para cobri-lo. Eu pergunto a você que me ouve agora: se estivesse no Egito, nos dias da construção, seriam daqueles que carregavam pedras acreditando em algo maior? Ou seria um daqueles que observavam de longe, desconfiados, sem compreender o esforço? E hoje, no nosso tempo, você é alguém que constrói algo que ficará para depois, ou apenas passa pelos dias sem deixar marcas? O tempo me ensinou que a verdadeira eternidade não está no que construímos de pedra, mas no que deixamos na memória. A palavra atravessa os séculos mais rápido do que qualquer monumento. E é por isso que escrevo, porque sei que um dia até as pirâmides serão pó, mas talvez estas palavras encontrem você, aqui e agora, e despertem a pergunta que sempre esteve diante de nós: o que significa ser eterno? Eu sou o calígrafo e estive diante de reis e ruínas. Escrevi sobre quedas e sobre ascensões. Hoje escrevi sobre as pirâmides, mas amanhã pode ser que escreva sobre nós. E quando esse dia chegar, que história você gostaria que eu registrasse? Se essa reflexão tocou você, quero que deixe sua marca aqui nos comentários. Diga-me, o que você acredita que deixaremos para o futuro? Você acredita que estamos construindo pirâmides invisíveis, memórias que resistirão ao tempo, ou estamos apenas esperando a próxima tempestade de areia nos engolir? Deixe seu like, compartilhe este vídeo e inscreva-se no canal. Porque, assim como as pedras resistiram ao deserto, só a sua voz pode manter viva a memória do que somos. E lembre-se, eu estarei lá no início e no fim para escrever a próxima página.